Agora. Olá, turma, bom dia. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer juntos e tirar as dúvidas de como aplicar na HP toda a fórmula da TIR, do VPL, tá? do valor presente líquidos, e também discutir sobre a avaliação e a escolha com base nesses resultados de TIR, VPL, TMA. Então, nós vamos usar o exercício da tarefa 5 e vamos fazer juntos para auxiliar e dar as dicas para que vocês possam tomar a melhor decisão na hora de escolher entre a compra de uma máquina ou de outra, fazer um investimento ou aplicar o dinheiro em outro investimento. Então, nessa bateria de exercícios são 10. Tem alguns que pedem apenas para executar o payback, mas ele dá também o payback descontado. Isso nós não mostramos, mas hoje eu vou mostrar para vocês, que daí tira a dúvida de como resolver os demais exercícios. Então, nós vamos compartilhar a primeira tela aqui, é o exercício da tarefa 5, tá? Onde nós vamos ler o enunciado. Vocês não podem rir da professora, porque a professora fez à mão, né, numa folha de papel, a lápis, e na hora que eu fui escanear, ficou um monte de borrão. Então, nós vamos estar compartilhando a tela, mas a gente vai dar um desconto para a professora, tá bom? Eu vou agora compartilhar, que ainda não consegui dividir a tela aqui. Aqui, compartilhar. Ai, tem gente entrando. Então, vamos lá. No primeiro exercício, a empresa Matrix. Na empresa Matrix, ela dá a seguinte situação. Ela está considerando a implantação de um projeto que requer um investimento de 42 mil. Aqui está o investimento de 42 mil, a setinha, tanto faz, setinha para cima, setinha para baixo, o ideal é essa setinha, como é desembolso, vir para baixo, como é receita, ir para cima, então aqui eu inverti a posição, mas não vai mudar nosso resultado, tá? Mas para que vocês saibam que a convenção é dessa forma, tá? Então, entrando mais um colega, tá? 42 mil prevê de investimento inicial. E prevê que as entradas, após imposto de renda, vai ser de 7 mil por ano. E vai ser durante 10 anos. Então, aqui eu posso considerar que todas as parcelas são do mesmo valor. Pede calcular o payback desse projeto e dizer se ele deve ser aceito ou não. Mas existe uma premissa que a empresa estabeleceu um padrão de payback mínimo de 8 anos. Então, esse payback vai ser como a nota de corte para que a gente possa fazer a escolha acertada dentro dos parâmetros que a empresa determinou, tá? Bom, então eu pego para calcular o payback, eu pego 42 mil, que é o investimento, e divido pela quantidade, pelo valor de cada parcela. Aí eu vou ter a quantidade de tempo que eu vou precisar para poder devolver esse investimento para
o investidor. Então, 42 mil dividido por 7 mil vai dar 6 anos. Então, praticamente o primeiro ano, né? Segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto ano. O sexto ano completa 6 vezes 7, 42, completa a devolução do investimento inicial. Então, de 6 para 10, sobra 4. O que vai sobrar para mim de valor presente líquido? 4 vezes 7, 28. Então, dessa forma, eu também posso já entender que esse do 6 até o 10, eu tenho 28 mil que paga o meu investimento e sobra líquido. Então, por isso, valor presente líquido. Isso sem considerar a parte, a taxa de atratividade, tá? Ou seja, não estamos fazendo payback descontado. Então, a resposta desse primeiro exercício é que o projeto será aceito porque o payback simples é inferior à restrição que a empresa considerou de no mínimo 8 anos, tá? Então, se ela espera 8 e a gente conseguiu 6, 6 é menor que 8, vai ser melhor para ela, tá? Nessa questão aqui, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se quer perguntar pelo chat, se está fácil, pode dar um joinha, um ok, sem problema. Então, vamos partir agora para o payback descontado. Nesse payback, acho que ainda não é descontado, ele dá a comparação de dois. Vamos lá, global é a segunda, a terceira vai ser a descontada. A empresa Global SA estipula ou utiliza um padrão de payback mínimo de 5 anos. Aí a empresa está considerando a compra de uma máquina nova e deve escolher entre duas alternativas de investimento. Tá? A primeira, o A, exige um investimento inicial de 14 mil e gera entradas de caixa após o imposto de renda de 3 mil por ano durante 7 anos. A segunda proposta, a máquina requer um investimento inicial de 21 mil e fornece uma entrada também anual, descontando o imposto de renda de 4 mil reais por 20 anos. Aí, o que ela pede? Vamos chegar mais perto aqui para depois ver o que ela pede. A regrinha restrição, 5 anos, tá? O payback mínimo de 5 anos. Vamos organizar essa folha aqui. Admitir mais um colega. Tá, agora já dá para falar, já dá para ver melhor aqui, ó. Payback mínimo de 5 anos, a saída de investimento da primeira opção de compra de máquina, 14 mil, daí 3 mil de entrada de caixa durante 7 anos. E aqui, na segunda opção, investe um pouco mais, mas entra 4 mil de entrada e vai durante 20 anos. Então, no primeiro payback, 14 dividido por 3 dá 4,67. A gente tira o 4 porque o 4 é 4 anos. O 0,67 multiplicamos por 12, vai dar 8 meses. Então, o primeiro vai demorar 4 anos e 8 meses. Está menor do que o 5? Tá. 4 meses menor do que 5. Tá? No segundo projeto, né, 21 mil dividido por 4 vai dar 5,25. Os 5 são os primeiros 5 anos, o 0,25 multiplica por 12, eu vou ter 3 anos. Então, aqui, o payback
é de 5 anos e 3 meses. Desculpa, pessoal, aqui é meses, tá bom? Bom, dessa forma, eu tenho a restrição, e a restrição é 5 anos. Então, o projeto A Máquina B, por mais que ela pode dar um retorno ao longo do tempo, ela não encaixa assim, na modalidade de projeto no qual a empresa precisa. Ela precisa que retorne com 5. Passou 3 meses. Então, qual vai ser a nossa resposta? Frente ao payback máximo de 5 anos, a segunda proposta não se encaixa. Assim, a melhor opção é a primeira, pois ela está com um payback de 4 anos e 8 meses. Tudo bem, pessoal? Até aqui tranquilo? Vamos agora para o exercício 3. Nesse exercício 3, a gente vai conseguir fazer o payback descontado. Então, exercício 3. Considere 2 investimentos, o A e o B. Ambos exigem investimento inicial de 20 mil. Então, saída de investimento 20, aqui embaixo 20, tá? E espera que comecem a gerar receita de caixa a partir do primeiro ano. A entrada prevista para o investimento A são de 8 mil durante 6 anos, ó, 8 mil até o 6º ano, tá? E o investimento B é de 7 mil durante 10 anos. Mais tempo, né? É menor, mas demora mais. Tá? A taxa de desconto é de 10%. Então, quando vocês ouvirem taxa de desconto, risco, como se diz, é a TMA, tá? Taxa de remuneração do investimento. Então, a TMA é uma referência a qual nós conseguimos ter em outro, vamos dizer assim, num investimento sem exigir muita coisa, no dinheiro parado, só trabalhando por mim, ele vai remunerar o capital mais rapidamente. Então, o investimento tem que ser melhor do que isso, tem que ser melhor do que 10. Tá? Ele tem que ter uma TIR maior do que 10 para compensar, porque 10 eu já tenho sem fazer nada. Tá? Vamos aqui, como é que eu vou calcular? Calcule o payback simples e o payback descontado dos investimentos A e B. E qual o investimento que deverá ser escolhido? Eu vou aumentar a nossa tela aqui, porque a gente precisa de um pouquinho mais de espaço para mostrar aqui. Olha, como fazer payback descontado. Essa professora fez uma letra minúscula, né? Mas vamos ver se vocês conseguem enxergar. Depois eu disponibilizo essa transparência. Bom, para mim descontar, primeira coisa, considerar cada receita um fluxo de caixa, e aqui do lado está explicando, está identificando no tempo 1, no tempo 2 e assim por diante. Então, como que eu vou calcular o valor do 8 mil? Quanto vale o 8 mil aqui, na data zero? Tá? Então, o 8 mil na data zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, tá, por 1 mais a taxa, que é TMA, elevado ao número que for do fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa no tempo 1 eleva a 1. Então, como fazer isso mais rapidamente na HP? Eu sugiro para vocês que mantenha sempre a calculadora limpa. Se aqui dentro eu tenho 10%, ó, 10% de TMA, na hora que eu for jogar aqui para fazer esse cálculo, eu tiro o percentual. Então, ele passa a ser 0,10. Então, 0,10 mais 1 vai dar 1,1. Enter. Quando eu faço isso, eu já vou colocar ele na função de elevar. Então, elevando no tempo 1, nós temos uma teclinha chamada, a teclinha branca, que é y elevado a x.
Então, y elevado a x no 1 vai ser ele mesmo. Aí eu inverto, porque ele está aqui dividindo, tá? O 8.000, ele deve ser dividido por essa taxa, porque é uma taxa de desconto e não uma taxa de renda, de crescimento, tá? Porque se eu quisesse aumentar o valor e saber quanto o 8.000 eu iria pagar lá no valor futuro, em vez de um tracinho de divisão, eu vou ter aqui um tracinho de multiplicação, ou seja, só um pontinho, tá? Aí eu inverto esse valor, que é no 1 sobre x, tá? Eu vou ter 0,9091. Aí eu vou multiplicar por 8.000. Eu nem tiro nada da máquina, eu só apenas dou a entrada, né? No 1.1 elevado a 1, que é na tecla y elevado a x, inverto, que é a tecla do lado, e aí eu multiplico, vou ter aqui, ó, 7.272,73. E assim por diante, eu vou fazer para cada uma dessas parcelas até eu chegar no valor descontado, tá? Bom, enquanto isso, vamos voltar aqui no payback simples. Payback simples, 20 dividido por 8, eu tenho 2,5. 2,5 significa que é 2 anos e 0,5 de um ano. Então, vezes 12, eu vou ter 6 meses, metade de um ano, tá? Então, aqui eu tenho o payback de simples, sem descontar nada. Agora, no descontado, o primeiro ano, o 8 vai valer 7, no segundo ano, o 8 vai valer 6.611,57. Ó, aqui 6 com 7, 13. 13 alguma coisa. Ainda não pagou os 20, né? 13 com 6 vai dar 19 alguma coisa. Ainda não paga os 20, vai faltar um pouquinho. Mas o terceiro fluxo de caixa, eu vou ter 6.010,56. Somando os três, eu tenho, ó, 19.894,86, menos o investimento inicial, 20.000, vai faltar para o próximo período apenas 105,14 de investimento. Só falta eu cobrir isso. Então, da quarta parcela de fluxo de caixa, que eu tenho 5.464,11, eu posso dividir ela por 360, vou ter o valor do dia, tá? Aí eu vou ver quantos vão caber aqui dentro do 105,14. Se eu dividir pelo valor do dia, eu vou ter mais ou menos 7 dias. Professor, eu posso fazer diferente? Sim, eu posso fazer o seguinte: o 105,14 dividido por 5.464,11, eu vou ter um número bem pequenininho, 0,0192. Vou multiplicar isso aqui por 12. Ainda vou ter um número quebrado, que é 0,23. 0,23 de dia. Então, eu vou multiplicar por 30. Multiplicando por 30, eu vou ter 6,93, ou seja, 7 dias. Até aqui tudo bem? Então, como que fica o meu payback descontado do fluxo de caixa para a primeira opção, para o projeto A? Vai ficar 2 anos e 6 meses para o simples e 3 anos e 7 dias. Por que 3? 1, 2, 3, né? 3 anos e o 105 representa 7 dias, tá? Bom, nesses 7 dias, é bem pouquinho, né? Ele falou payback mínimo? Não. Vamos agora fazer o desconto para o outro projeto, o B. No payback
simples do B, 20 dividido por 7, eu tenho 2,86. Então, eu tenho 2 anos, né? E 0,86 vezes 12, 10 meses e 8 dias. É um pouquinho mais, ó, 4 meses a mais do que o projeto A. No descontado, ó, aqui eu coloquei a fórmula certinha. A receita, né? 1 mais I elevado a N, tá? Então, aqui eu vou ter o fluxo de caixa do primeiro ano, 7.000, descontando por 1,1 elevado a 1, tá? Eu vou ter 6.363. No fluxo de caixa 2, 5.785. No fluxo de caixa 3, 5.259. Olha só. Aqui, somando os dois, eu vou ter 12. Somando o terceiro, eu vou ter 17. 17 menos 20, falta 2.592,12. Tá? Se eu dividir o que falta para o fluxo de caixa do quarto ano, eu vou ter uma representação de 0,54 do ano, vezes 12, vai dar 6 meses. Ainda vai ter vezes 30 para dar 15 dias. Tá? Então, dessa forma, eu vou ter payback descontado, 3 anos, 6 meses e 15 dias, que é maior do que o payback descontado, em 6 meses e 7 dias. Bom, professora, podemos calcular de uma forma sem usar HP? Olha, se eu fiz aqui de todos os períodos durante os 6 anos do primeiro projeto, eu posso fazer a somatória. Ó, do 19 eu somo mais 5, mais 4, mais 4, eu vou ter o quê? 34. Se eu tenho 34 nessa somatória, o que significa? Que eu pago o meu investimento de 20 e me sobra 14. Esse 14 é o meu VPL. Olha que interessante, né? E se eu calcular na HP, vai dar igualzinho, só vai dar uma diferença de casas, tá? Calculando do outro projeto, aí eu puxo também a TMA. A TMA desse projeto é 32,66. E a TMA desse outro projeto é 32,97. Aqui, de 34, eu vou ter líquido 23. 23 menos 20 vai sobrar só 3. Como é que eu analiso essa questão? Tá? Essa questão, não sei se está pedindo aqui, qual investimento eu devo escolher? Ó, o VPL maior, né, é o do A, o tempo de retorno é menor, tá? E eu tenho um ganho interessante. A TMA representa a taxa mínima de atratividade. Se eu tenho a TIR maior que a TMA, ele já me dá uma segurança que eu ganho mais. Aí, veja bem, por quanto tempo esse projeto aqui está caracterizando, tá, essa taxa? Aqui são 6 meses. Se eu dividir a TMA por 6 meses, eu vou ter 5,44 ao mês. E se eu fizer a mesma continha no projeto B, eu vou ter 3,29. Isso é só para fazer uma comparação de parâmetro, porque o tempo desse aqui é maior. Aqui é 8 anos, e nesse 8 anos me sobra só 3.000. E nesse aqui, em 6, me sobra 14. Então, eu já sei que o meu retorno aqui é maior no 1 do que no 2. Então, a melhor opção de investimento é o payback, né? Considerando o payback da alternativa A, porque ele vai devolver meu recurso de forma mais rápida, tá? Olha, essa fórmula do payback, ele não tem como fazer direto na HP, tá? Payback descontado não dá.
Dá para fazer como a gente mostrou aqui, fluxo por fluxo, e você identificando aonde finaliza o retorno do seu investimento. Então, o composto é assim mesmo, tá? O descontado. Vamos usar a matemática financeira e obter. Mas existe já em outros, vamos dizer assim, em outros exercícios que a professora passou, que você pode usar apenas HP, que vai ser bem mais simples de resolver esse problema de escolha de um projeto e outro, tá? Aqui a gente está praticando, porque é importante que vocês vejam que no tempo zero é o tempo que eu posso fazer comparações. Se eu faço comparações no tempo zero, eu comparo o que realmente importa, que é o dinheiro naquele mesmo unidade de tempo. E com o passar do tempo, vocês sabem que o dinheiro vai perdendo valor com a inflação, né, com o risco, vai deixando de ganhar, e se ele deixa de ganhar, você perde, né? Não é a mesma coisa. Então, considere a alternativa A e a alternativa B, cujos fluxos estão descritos na tabela abaixo. A começa com 50 mil no primeiro ano, tira o 1.000, né? 50 no segundo e 120 no terceiro. O B tem um investimento de 120 e só vai ter resultado aqui, ó, no terceiro ano. Né? Depois ele tem um resultado maior ainda, minha professora colocou uma setinha pequena, só para colocar o dinheiro no tempo. Então, 900 e depois mais 900 no quinto ano. Então, vamos observar o que ele pede? Um payback mínimo de 3 anos, né? Uma TMA de 5%. O payback descontado dos dois investimentos e qual projeto você deve aceitar, tá? Então, aqui está as continhas, tá? Payback mínimo de 3 anos, TMA de 5, vou jogar na fórmula, 0,05. Tá? Colocando na fórmula da matemática financeira, no fluxo de caixa 1, eu vou ter o 50 dividido por 1,05 elevado a 1. Então, na HP, eu posso começar a conta assim, 1,05, que é o 1 mais a taxa, né? Coloca no no y elevado a x, depois inverte, é o 1 sobre x, e multiplica pelo 50. Então, aqui eu vou ter 47 e quase 62, 47,619. No segundo período, o outro 50 vai valer apenas 45,35. A somatória dos dois vai dar 92 e 97. Faltando apenas para cobrir o investimento, 7,03. Esse 7,03 eu vou dividir pelo próximo fluxo, que é o 120, descontando os 5%, eu vou ter 103,66. Então, essa taxa eu vou ter 0,0678 vezes 12, 0,81, vezes 30 do 0,81, eu vou ter 24 dias apenas. Então, 2 anos e 24 dias. Legal, né? Está bem abaixo do payback mínimo exigido de 3 anos. Vamos ver como é que fica o exercício da situação B. Na situação B, se eu pegar aqui, ó, 120, sem descontar nada para o 120, eu tenho um payback simples de 3. Já foi 1 ano a mais do que o projeto A. No fluxo 3, o 120, descontando os 5%, eu vou ter o 103,66, que é o mesmo desse aqui, do A, tá? É o mesmo valor de parcela. 103 menos 120 vai faltar 16,34. Na parcela de 900, que é o fluxo de caixa 4, descontando os 5%, eu vou ter 705,17. Olha como cai, né, gente?
4 anos de investimento, cai bastante, tá? Então, o 5º ano não tem necessidade de calcular. Eu pegar o 16 que está faltando, 16,34, dividir pela parcela descontada do fluxo 4, eu vou ter 0,0232. Vezes 12, ainda tenho 0,2781 mês. Vezes 30, eu vou ter 8 dias. 0,34 horas. Não pode, não precisa. Então, o payback descontado dele é 3 anos e 8 dias. Ele quebrou a regra aqui nos 8 dias, que passou acima dos 3 anos de payback exigido pela empresa. Vamos para o próximo exercício, o 5. O exercício 5, ele diz o seguinte: a empresa Arquimedes, vou aumentar aqui um pouquinho. Na empresa Arquimedes, eu tenho que também vai ser analisado 2 projetos, o A e o B, e cujos fluxos de caixa estão descritos abaixo com uma taxa mínima de atratividade de 10%. Calcular TIR VPL de cada projeto. Esse aqui só precisa da HP, tá? E dizer qual será aceito e justificar, tá? Então, aqui embaixo, só para comparar, eu tenho, ó, 20 mil aqui, primeira entrada de 6, segunda entrada de 17.982. No projeto B, eu tenho uma saída de investimento de 7.929 e 2 entradas, uma de 7.850 e a outra de 2.000. Vamos ver como é que fica a fórmula, tá? Como é que eu vou calcular isso daí? Já peguei os dados, então vamos lá. Na HP, a gente coloca o 20, o CHS porque é um investimento, saída, sinal negativo. Eu chamo a função G com o fluxo de caixa, que é o cash flow, no tempo zero, tá? Aí, a primeira entrada, eu tenho 6.000, tá? Eu chamo o G, porque eu vou usar a função azul, né? Cash flow J é no tempo, tá? Esse daqui, conforme eu vou jogando, a HP vai entendendo, ó, esse aqui está no fluxo tal, esse aqui está no fluxo tal, e assim por diante, tá bom? 17.982 GCFJ. Aí eu jogo na função 10i, que 10i não é nenhuma função, nem amarela, nem azul, não preciso chamar nem F nem G, porque ele simplesmente vai me dar a referência, e aí eu posso puxar o seguinte resultado. Chamo a função F, que é a função amarela, e busco next present value, ou seja, valor presente líquido, tá? Ou seja, eu tenho 315,70. Aí eu busco conhecer a TIR, que é taxa interna de retorno, de 11%. 11% é maior que a TMA, 1% só, né? Então, depois a gente vem analisando. Vamos no projeto B, tá? O projeto B, eu dou entrada no valor da saída, que é o investimento, 7.929, chamo o sinal negativo, tá? Aciono a função azul do cash flow no tempo zero, tá? A primeira receita, 7.850, aciona a função G do cash flow do tempo, tá? Que é o primeiro tempo. E 2.000, aciona o G na função CFJ, que é o segundo tempo. A mesma taxa de retorno, que é o 10, tá? De TMA, aciona o I. E agora eu vou conhecer a função do valor presente líquido e da taxa interna de retornos. Acionando a função F, amarela, eu vou ter
é a função F mais aquele em cima do valor PV, né, que é o valor presente, o amarelinho de baixo vai ter o Next Present Value, que deu 860,25, tá? Pensem aqui que já no valor presente eu tenho um investimento, assim, eu tenho um retorno maior, tá? Esse aqui é menor do que esse aqui, tá? Aí, puxando, conhecendo a TIR do projeto B, acionando F e RR, eu tenho 20%, que é quase o dobro do outro projeto. Então, só por aqui você pode analisar. Todos os dois projetos têm 2 anos. Se um me dá 800 e o outro me dá 300, eu vou escolher o que me dá 800. Se eu tenho uma TMA de 10 e eu tenho 11 em um e 20 no outro, eu vou escolher o de 20. Então, a regra é TMA, TIR maior que TMA e valor presente líquido maior que 0. Tá? Só que esse maior que 0, se eu tenho para escolher o outro, eu vou ter a referência do que for maior. Então, aí é a técnica de escolha. Tá? Como é que fica a resposta? O melhor investimento é o B. Tem uma maior VPL e uma maior TIR. Tá? Pessoal, tranquilo até agora com esse detalhamento de como usa HP, né, e como a gente pode estar desenvolvendo melhor essa função? Então, vamos para o exercício 5. Ainda vai ficar 5 exercícios, para o exercício 6, ainda vai ficar um montão de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Olha, no exercício 6, o senhor Mendes, presidente da Criarte, tem que escolher entre 2 possíveis investimentos. Um de 400 e outro de 200. Olha, eu vou pôr dinheiro naquele que me dá um melhor retorno, mas se eu pôr menos, é melhor, né? Então, vamos analisar a primeira parte disso daqui. Um projeto gasta o dobro que o outro. E aqui nós já temos uma referência, ó. Nós já temos uma referência da TIR dada, né? No projeto que eu vou colocar mais dinheiro, eu tenho 21% de retorno. No projeto que eu vou colocar só metade do valor do primeiro, eu tenho 31%, ou seja, 10% a mais. Mas como que pode ser isso, professora? Olha, o projeto TIR é uma taxa individual desse projeto. Como sendo individual, se eu ponho menos dinheiro e tenho um retorno legal, eu vou ganhar igual ou mais o outro. Então, essas rendas aqui não são maiores do que essa, porque a TIR mede um valor relativo. Então, em relação ao dinheiro que eu apliquei, eu tenho um retorno X. Se eu aplicar o dobro, eu quero ter 2x. Aí sim. Mas aqui está diferente. Um projeto tem 21, outro projeto tem 31 no mesmo tempo. Um projeto investe X, o outro investe 2x. Então, a gente tem que analisar muito bem essa questão. Tá? Para isso, vamos conferir o cálculo da TIR e vamos calcular o VPL. Certo? Então, vamos lá. No primeiro projeto, eu tenho aqui 400 de saída e tenho as duas entradas, uma de 241 no primeiro ano e 293 no segundo. Já me deram a TIR de 21 aqui e a TMA para ser usada de 9%. Então, vamos lá, ó, 400 CHS, porque é negativo, né? Puxo o G, né? Com fluxo de caixa no tempo zero. Aí, 241, que é a primeira entrada, aciono a função azul com G, CFJ. O segundo ano, 293, aciono G, CFJ. A taxa de 9, aciono o I. Aí eu tenho um valor presente líquido acionando
o F, que é a função amarela, NPV eu tenho 67 e 71. Tá? Acionando a taxa interna de retorno, o ILL, eu vou ter 0,85, aproximadamente 21%. Olha como fica o segundo projeto. Então, aqui eu tenho um VPL maior que zero e tenho uma TIR também maior que a TMA. Tá? Então, não é um projeto ruim, não iríamos descartar. Mas veja que essa opção, a segunda opção, eu tenho uma saída de 200 CHSG, fluxo de caixa no tempo zero. A primeira entrada de 131 GCFJ. A segunda entrada eu tenho de 172, aciono o GCFJ, cash flow no tempo. O 9 de TMA e acionando o FNPV, eu tenho 64 e 95. Acionando a taxa interna de retorno, eu tenho 31,09, aproximadamente 31. Vejam bem, pessoal, eu ponho metade do dinheiro e tenho o lucro quase igual, muito próximo do outro, certo? Aqui eu tenho 21, aqui está aprovado 31. Vejam bem, eu vou escolher qual proposta? Menos dinheiro, mais retorno? É essa a cabeça do investidor. Né? Aí a pergunta aqui, olha, a pergunta do senhor Mendes é, qual deverá ser aceito? Olha, eu vou escolher o B, tá? Por que eu vou escolher o B? Porque eu tenho um retorno maior com menos capital investido, tá? Eu tenho, baseado no NPV, eu tenho um lucro quase igual se eu colocasse 400, tá? E agora me diz, existe incompatibilidade entre os critérios TIR e VPL? Vejam bem, aqui o VPL está em moeda, está no dinheiro, está na mesma referência que o investimento. Então, eu comparando valor absoluto, que é o valor do dinheiro, né? É uma comparação que eu tenho que ter os dois no mesmo tempo para que essa comparação seja possível. Agora, taxa interna de retorno é percentual. Percentual, o número é relativo. E como o número relativo é em relação a quê? Tá? Então, a grande diferença entre o projeto A e o projeto B está no investimento inicial, que ele está relacionando 31% sobre 200 e o outro 21% sobre 400. A grande diferença é essa. Então, vamos ver como é que fica a resposta. O melhor projeto é o B. Por quê? Com metade do investimento inicial, consegue ter um VPL próximo a do projeto A. Tá? Isso ocorre pelo fato de que o seu retorno de investimento é bem maior. Tá? Não existe incompatibilidade entre os métodos TIR e VPL. O que ocorre é a diferença de unidade. VPL é moeda e um número absoluto. E a TIR é um número relativo. Cortou aqui, mas estamos explicando. Tá? Pessoal, até o exercício 5, vocês têm base para fazer os demais exercícios. Tá? Nesse ponto aqui, olha, que fala entre depreciação. Olha, desconsidere que essa depreciação não vai interferir na conta, tá? Você pode utilizar que esse valor de fluxo de caixa já foi, ele é uma receita operacional líquida. Se é receita operacional líquida, o que acontece com o valor? Ele está antes do imposto de renda. Então, já foi descontado a depreciação, tá? Então, essa depreciação não vai interferir.
Tem uma outra que fala aqui, taxa de segurança e taxa de risco, tá? Usem como TMA o 10%, porque ele, nessa taxa de segurança, a professora não comentou nada dessa taxa de segurança, então vamos usar apenas o 10%, tá? O 10% é suficiente para que a gente calcule, né, essa taxa e saia um bom resultado, tá? Então, não se preocupem em querer somar as duas taxas, ou fazer com essa taxa, ou usem só a TMA 10%, ok? E no mais, já vai estar praticamente, né, bem resolvido todos os exercícios. Com a explicação de hoje sobre essa TMA, vocês podem estar utilizando, tá, para resolver os demais e dar uma base para a gente relembrar a matemática financeira, que vocês já viram tudo isso, só para a gente estar aplicando ela. Em que situação a gente aplica? Nós aplicamos numa situação em escolhas de projeto, análise desses investimentos, e essas técnicas são, assim, batata, fundamentais para que a gente tenha o melhor retorno. Pessoal, eu alerto vocês para usarem a TMA no exercício da folha 4, eu vou até corrigir, colocar um lembrete lá bem grandão, para vocês usarem 10% de TMA, que é o que mais a gente tem usado no projeto lá do Rio de Janeiro, para calcular os dois fluxos. E outra coisa, não vamos fazer desconto deles, vamos usar que o investimento inicial vai ser de tanto, uma 18 milhões, a outra de 4.400, tá? Então, essas duas regrinhas vão ajudar vocês a resolverem o problema da tarefa 4, tá? E eu queria reforçar o seguinte, vocês, e até a professora aqui, ficou meio em dúvida, né, entre projeto e produto. Pensamos simplesmente, vamos ver se eu consigo identificar aqui. Projeto. Tá. Alguns de vocês, na hora de confeccionarem o cronograma, né, aquele gráfico de Gantt, né, pode estar assim, um pouco em dúvida em relação a professora, caracterizei isso, caracterizei aquilo, será que está certo, será que não está? O projeto, tá, ele vai ser uma ferramenta que faz o produto. Então, quando falamos escopo de produto, o produto é que se faz no projeto. Então, o projeto faz o produto, e o produto é o produto do projeto, é aquilo que o projeto vai executar. Então, é o que se faz no projeto para atender às necessidades do cliente. Ele é definido como as características e funcionalidades que o produto final do projeto deve apresentar, como definições, especificações, medidas, cores, né? Ah, eu quero a roda gigante, metálica, assim, assado, né? Já no projeto, ele é o trabalho que se deve ser realizado para entregar o produto. Então, ele é feito por uma reunião de grupos de tarefas e que cada grupo tem uma função específica que vai colaborar para entregar parte do produto, né? Ou do serviço, né? Ele tem funções temporárias, que começa e termina quando se entrega o produto. Tá? Então, essas funções específicas de gestão, de cobrança, de controle, de resultado, envolve gerenciamento, tá? Envolve plano, envolve técnica, tá?
Tudo isso para conduzir o recurso certo do projeto para a entrega do produto, tá? Então, quando falamos de projeto, faz-se uma descrição do como fazer, tá? Como se faz para atingir o objetivo do projeto, que é a construção do produto a ser entregue. Então, eu queria frisar esses conceitos para facilitar que vocês entendam o cronograma, né, e a separação dessa definição, premissa, projeto, né, e assim por diante. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer no meu zap, eu vou buscar dar resposta. Se eu não conseguir buscar dar a resposta em cima da hora, mas eu vou procurar o máximo, mais rápido possível, para estar retornando para vocês, para que eu consiga atender vocês e tá, deixa eu encerrar o compartilhamento, compartilhamento pausado. Mas eu não quero pausar, eu quero interromper o compartilhamento. Ah, bom. Se eu interrompi, agora eu vejo um pouquinho do rostinho de vocês. Ah, que legal! Que bom! Desculpem, pessoal, mas eu fiquei satisfeita com vocês que estão aqui e a aula está gravada, né? Para aqueles que não puderam assistir, vão ter essa correção, tá? E espero que vocês consigam finalizar essas duas tarefas e na próxima aula, na quinta que vem, vamos fazer uma aula síncrona novamente e vamos passar para mais uma etapa, que é a etapa de construção da gestão dos custos de valor agregado, né, e também na identificação dos custos, todas as regrinhas que a gente pode estabelecer entre a construção de um projeto e outro, tá? Então, ficamos por aqui. Bom trabalho para vocês e eu vou colocar essas observações. Se precisarem de mais prazo para responder alguma das tarefas, por favor, solicitem, tá? Essas tarefas valerão nota, tá? Esses 5 exercícios que a professora corrigiu com vocês, é claro que já vai dar uma força boa, né? Mas tem que fazer todos os outros, tá? Tem que dar uma analisada para que vocês entendam a utilização e façam as suas escolhas baseado naquilo que vocês realmente aprenderam, tá? Então, fiquem por aqui, um grande abraço e vamos aproveitar esse tempo na sequência para desenvolver esses outros 5 exercícios. Pega o ritmo, pega o Excel se não tiver calculadora, pega aquela sugestão da nossa colega de você conseguir uma calculadora virtual na internet, deixa eu ver aqui, acho que eu posso passar o site, HP, né, pelo aplicativo TOT RPN calculadora. Então, vou finalizar aqui e já vou fazer as correções para que vocês desempenhem a próxima atividade, tá bom? A Thalita está entrando agora e a professora já está querendo finalizar. Ô, Thalita. Olá, Thalita. Você tem alguma dúvida? Thalita, nós gravamos essa aula, né? Eu já estou finalizando, porque eu resolvi da tarefa 5, o exercício 1 ao 5º, para que vocês tenham a facilidade de estar desenvolvendo os demais exercícios, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você me chama no Zap, sem problema, tá? Como você está chegando agora, e eu estou à disposição. Tá bom? Mas vou encerrar o vídeo por aqui para que outros também possam estar assistindo, tá joia? Um abraço para vocês, até a próxima semana. Próxima semana, a aula síncrona, tá bom?